Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? É uma alegria receber cada um de vocês aqui para mais um momento devocional. Hoje estudaremos Filipenses capítulo 3. Lembrando que essa é sempre uma leitura devocional. Eu trago informações aqui para você a respeito do texto, mas a ideia é que você leia esse capítulo e deixe Deus falar com você por meio desse texto. No capítulo 3, nós temos dois grandes blocos. O primeiro fala da confiança em Deus e não na carne, e o segundo bloco fala sobre prosseguir para o alvo, abandonar todas aquelas coisas que nos atrapalham na caminhada de maturidade rumo ao alvo que é Cristo. O apóstolo Paulo começa o capítulo 3 pedindo mais uma vez que os irmãos se alegrem no Senhor. E ele diz: eu não me canso de escrever as mesmas coisas, pois é segurança para mim e para vocês. Meus irmãos, sabe, às vezes parece que o evangelho está sendo repetitivo, mas a repetição é uma excelente ferramenta para o ensino. Quanto mais nós repetimos algumas verdades, mais elas vão se cauterizando na sua mente, te dando forças para superar os desafios diários. Sabe, todos os dias nós precisamos declarar aquilo que cremos de forma incansável. E isso vai tomando conta da nossa forma de agir no mundo, de pensar, de estar, de sentir. Repita sempre as verdades do Evangelho, guarde isso no seu coração. Eu sei que muitos ficam esperando novidade, revelações, coisas ocultas. Tem calma no coração, o Senhor já se revelou por meio da sua palavra. Não se canse de ler essa palavra, por mais que você diga: pastor, eu já li esse texto tantas vezes. O texto bíblico é rico demais, você nunca vai chegar à plenitude desse texto aqui nessa terra. Cada vez que você lê, o Espírito Santo te traz novas verdades, ele fala ao teu coração de acordo com a necessidade do dia. É por isso que a palavra de Deus deve ser o nosso alimento diário. O apóstolo Paulo, então, começa a repetir as mesmas coisas. E qual era o alerta dele? Cuidado com os cães, é a expressão que ele usa, para todos aqueles que agem de maneira maligna, maldosa, tentando induzir o povo de Deus a práticas que distanciam esse povo de Deus. No caso aqui, ele está falando sobre os rudimentos da lei. Ele fala: se tem alguém que poderia se gloriar na lei, se gloriar na carne, seria eu. E ele fala que ele foi circuncidado ao 8º dia, ele é hebreu, ele é descendente de Benjamim, ele era fariseu. Quanto ao zelo, ele perseguiu a própria igreja. Quanto à lei, ele se considera irrepreensível. Mas diante de tudo isso, ele faz uma declaração tão profunda. E eu queria te convidar para ler esse trecho comigo. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo olha a sua trajetória e considera tudo como perda. Ele olha tudo aquilo que outrora ele se vangloriava, ele se orgulhava e diz que não é nada comparado a Cristo. Na verdade, ele fala que é igual a excremento, não tem valor, é nojento. Ele declara tudo isso em comparação a conhecer a Cristo. Eu não sei do que você se orgulhava na sua história. Eu não sei qual era o esforço que você obteve ao longo da sua jornada que fazia você olhar para trás e ter algum orgulho. Mas o que nós aprendemos com o apóstolo Paulo aqui é que os nossos olhos têm que estar para frente e não para trás. Aquilo que nós vivemos, já vivemos. Somos gratos a Deus por isso, mas o nosso alvo não pode estar naquilo que ficou para trás. O apóstolo Paulo considera tudo como perda. E muitas vezes eu e você, por conta do passado, deixamos de crescer em Deus. Ficamos presos nas mágoas do passado ou nas glórias do passado e deixamos de conquistar algo novo em Cristo Jesus por meio de um relacionamento diário. Sabe, não existe nenhuma experiência que você já tenha vivido com Deus
que ele não possa ter algo melhor para se revelar a você. Então, desde já, eu peço para que você olhe para a sua história sem muito apego. Certo filósofo brasileiro disse o seguinte: nós podemos olhar o passado em duas perspectivas, âncora ou raiz. Quando ele fala a respeito de âncora, ele fala sobre aquela peça pesada que serve para segurar o navio, para ancorar o navio, e dali o navio não sai, não é levado por nenhum vento ou correnteza. Quando ele fala sobre olhar para trás como uma raiz, a raiz ela está fincada no solo, ela busca os nutrientes, mas ela alimenta a árvore que não deixa de crescer. Você pode olhar para o passado e encontrar forças que te alimentem para prosseguir, ou você pode fazer do passado algo que te prende e atrapalha o teu crescimento na fé. Diante dessa declaração, e o desejo do apóstolo Paulo era conhecer a ressurreição de Cristo, ser participante do sofrimento dele, experimentar algo novo do Senhor, ele inicia então o próximo bloco, declarando que ele quer esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para o alvo. Esta era a missão do apóstolo Paulo: seguir em frente, caminhar cada vez mais rumo ao Senhor. A minha oração desde já é que nada te paralise nessa jornada. Quer sejam os traumas ou as mágoas do passado, quer sejam os momentos gloriosos que você já viveu, saiba que o que o Senhor tem preparado é incomparável àquilo que já vivemos. Diante disso, o apóstolo Paulo começa a apresentar um caminho de maturidade. Olha o que diz esse texto. Filipenses capítulo 3, verso 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto você pensa de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresento. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. O apóstolo Paulo, neste texto, então, ele fala sobre esse caminho de maturidade, de viver de posse daquilo que já foi conquistado, não retroceder e seguir o exemplo dele. Mas, mais uma vez, ele faz um alerta a respeito daqueles que ele chama agora de inimigos da cruz de Cristo. Aqueles que estão pensando em seu próprio estômago, nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades. Alguns travestidos de falsos mestres, simplesmente tentando enriquecer à custa da fé alheia. Paulo está condenando esses atos colocados aqui e fala que esses homens só pensam na realidade terrena. E diz que a nossa mentalidade, a nossa cabeça precisa estar no alto. Somos cidadãos dos céus, vivendo como peregrinos aqui nessa terra. E há uma promessa gloriosa. A promessa que ele encerra o seu texto é que Cristo Jesus tem o poder, tem a capacidade de nos transformar, de transformar o nosso corpo na semelhança do seu corpo glorioso. Essa promessa é tão preciosa. Por isso eu quero te convidar a se desligar do materialismo, do consumismo e de tantas outras coisas que podem te prender a essa realidade. Eu não quero que você viva como um alienado, eu não quero que você viva como um habitolado, mas eu preciso que você viva como um cidadão dos céus, que está residindo aqui nessa terra, como um peregrino ou como um embaixador do rei, aquele que anuncia as mensagens do seu reino numa terra distante. A minha oração no dia de hoje é que sua mente possa estar nas coisas do alto e que nada do passado venha interromper o seu progresso e o seu crescimento e que nenhum outro ser humano se apresente como um obstáculo na tua caminhada. Coloca os teus pensamentos nos céus, porque a promessa que temos de Cristo é que podemos ter mais intimidade com Ele, conhecer Ele de uma forma mais profunda, sermos ressurretos com Ele, termos o corpo glorificado com Ele. A esperança é de vida eterna. Que essa verdade guarde o teu coração no dia de hoje.
Deus te abençoe e até amanhã às 9h30. Não se esqueça de comentar tudo aquilo que é dúvida ou tudo aquilo que Deus falou com você. Faz um destaque, qual foi o versículo deste capítulo que mais falou ao teu coração. Quero bater um papo contigo aqui nos comentários. Até o nosso próximo encontro amanhã às 9h30. Deus te abençoe.